noite, meus irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico feliz de ter os irmãos aqui conosco nessa noite agora, né? E, primeiramente, eu vou convidar os irmãos a baixarem suas cabeças, para que nós possamos estar orando para dar início a esse culto da noite. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui, mesmo que, infelizmente, não presencialmente, mas reunidos, Pai, para te cultuar e louvar o teu santo nome. Peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que está nas suas casas, família de cada irmão, Pai, e que eles estejam juntamente conosco, para nós rendermos e apresentarmos o culto a Ti. Então, assim que eu te oro e te agradeço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto, né? Tivemos a nossa oração e agora a gente vai para o momento de louvor. Então, peço que o irmão, mesmo da sua casa, cante, louve e adore o Senhor, como se estivesse aqui na sua casa, aqui na igreja. O nome do louvor vai ser Redenção.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, eu me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos trouxe. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos trouxe. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, meus irmãos. O próximo louvor é Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar.
Ok, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Amém? Glória a Deus por esses dois louvores entoados ao nosso Deus. E como nós falamos pela manhã, nossa oração é que não seja preciso mais a gente estar aqui nesse momento somente com os irmãos da equipe de mídia, são instrumento fazendo esta transmissão, pois no próximo domingo estaremos de volta, pela manhã, às 9 horas, nossa escola bíblica dominical, e também, após a escola bíblica, teremos o culto normal com a mensagem, escola dominical para todos, né? Escola dominical para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, enfim, professores, superintendente de escola bíblica dominical, estejam aí preparados. Se de repente você não pode vir, combine aí com o segundo professor com o primeiro professor, enfim, façam aí os seus acordos, tá bom? Para que domingo pela manhã tenhamos nossa escola bíblica, dando continuidade, né, à revista, né? Nós ficamos aí com muitas lições. Se de repente você usou a revista através de WhatsApp, então você que é professor, cria aí seu próprio estudo, né, sua própria lição para trazer para a sua classe, porque nós vamos estar pedindo literatura somente para o próximo semestre, tá bom? Claro, né, estamos encerrando o primeiro semestre, não tem sentido ter novas revistas, então vamos pedir para o primeiro trimestre do segundo semestre. À noite estaremos com o culto aqui às 18 horas, tá bom? Tudo dentro daquele formato bonitinho. Vou estar essa semana me reunindo aí com os irmãos pregadores, com os dirigentes de culto. O irmão Elton vai estar com certeza se reunindo aí com a equipe de som e instrumento, de vocalistas da Casa de Deus, né? Para estar fazendo tudo direitinho, para domingo à noite a gente estar com o nosso culto. E os cuidados, os irmãos já sabem, né? Então, sempre aquele cuidado cauteloso do distanciamento, do uso da máscara e tal, evitando as conversas, sobretudo no término do culto. Então, terminou o culto, cada irmão possa dar aquele tchauzinho um para o outro, né? E se dirigir em segurança para os seus lares. Então, vamos estar orando, vamos estar invocando o nome do Senhor Jesus para que essa tal de terceira onda não aconteça no Brasil, nem no nosso estado do Ceará, para que não venhamos ter aquele desgosto, né, de ter que recuar. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos nos manter firmes nos caminhos do Senhor. Então, é isso. Convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, concluindo aqui a nossa mensagem reflexiva em torno aí da vida de Ló, especialmente, de Abraão. Domingo passado nós falamos, né, sobre aquela escolha de Ló, devido à dificuldade que houve ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Ló tomando aquela decisão. E hoje eu quero ler um versículo inicialmente, que é o versículo 17 do capítulo 19 do livro de Gênesis. E a nossa mensagem nessa noite, o tema é as consequências das nossas escolhas e as misericórdias de Deus. Então, as consequências das nossas escolhas e as misericórdias de Deus. Então, vamos ler. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Oremos. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por esse versículo da palavra, que está contextualizado com todo o restante deste capítulo, como também dos versículos posteriores e anteriores, essa história belíssima, Senhor Deus, que envolve o teu servo, líder, patriarca Abraão, que saiu ali do meio da sua parentela, mas levando consigo a Ló e também os seus servos,
naquela caminhada, formando assim a grande nação de Israel. E sabemos, meu Pai, o quanto o Senhor tem a nos ensinar, através da vida de Abraão, através da vida de Ló, da vida de todos esses homens chamados por Ti, Senhor, para esta missão especial. Nós temos muito a aprender com os seus acertos, nós temos muito a aprender também com os seus erros. Então, nesta noite, que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações, nos iluminando, para que possamos aprender através desta palavra santa. Assim oramos e assim já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como nós havíamos dito, querido, domingo passado, Ló tomou a decisão de se separar de Abraão. E nessa separação, o critério que ele usou para fazer a sua escolha foi erguer os olhos em direção às campinas, aos pastos verdes ali das ribanceiras do Jordão. Sabemos que Ló muito prosperou ao estender ali as suas tendas até a cidade de Sodoma e veio a se tornar uma pessoa muito influente, importante, mas estava num lugar fora da vontade de Deus. E é aquilo que nós falamos, por melhor que seja o lugar, por mais que nós prosperemos em um determinado lugar, se não for realmente o centro da vontade de Deus, este certamente não é o melhor lugar, nem a melhor cidade para se habitar, para se morar. Então, conforme nos diz, lá o capítulo 19, versículo 1, que nós até lemos domingo passado, os anjos da parte de Deus que adentraram a cidade encontraram Ló ali sentado à porta da cidade. E como já falamos, esta era uma posição de juízes da cidade ou governantes. Geralmente quem ficava na porta eram pessoas muito importantes, anciãos, os guardiões daquela cidade. Eles recebiam os novos moradores, visitantes, para dar ali as boas-vindas. No caso, meus queridos, de Ló, outras possibilidades podem ser aplicadas para o fato de, naquela ocasião, ele estar sentado ali à porta da cidade. Uma delas que nós podemos pensar, aplicando exclusivamente a vida de Ló, vamos pensar que a cidade ela estava abandonada no que diz respeito à vida moral, à vida ética, ela estava entregue realmente aos prazeres, à vida dissoluta, à vida pecaminosa, entregue à própria sorte, E aí, eu creio que Ló talvez ali ficava à porta daquela cidade aflito, angustiado, porque ele queria divertir as pessoas que chegavam ali de como estava aquela cidade, temendo que o pior pudesse acontecer com os visitantes, já que Pedro vai falar que ele era um homem justo e que a sua alma era afligida dia e noite por conta daqueles pecadores, tão pecadores ali em Sodoma. Então ele já não suportava mais também, vamos imaginar, a sua própria casa, Talvez a sua casa, sei lá, suas filhas, sua esposa, já estivesse contaminado ali com aquele linguajar da cidade de Sodoma, talvez só pensasse em riqueza, em vaidade, e parece que a casa de Ló já não era mais o lugar mais aplausível, mais prazeroso para ele se encontrar. Então, amanheceu o dia, vamos imaginar assim, Ló tomava o seu café e ia para a porta da cidade, ficava lá distante do centro da cidade, onde possivelmente as pessoas não tinham o menor pudor. O fato é que esta estadia dele ali, meus irmãos, à porta não foi por acaso, principalmente no dia em que os enviados de Deus adentraram na cidade pelas portas. Os anjos mostram a intenção de ficar a noite ali, na praça, em algum lugar daquela cidade. Talvez para fazer a inspeção na cidade, conferir se realmente o clamor chegado ao céu conferia com um clamor que chegava até os ouvidos de Deus, porque foi isso que os anjos, ou os enviados de Deus, disseram para Abraão: não, nós vamos até Sodoma conferir se realmente o clamor que de lá sobe, as reclamações das orações concernente à prática, o modo como os homens lá estão vivendo, se de fato vai desse jeito. Mas aí, meus queridos, Ló leva
aqueles 2 enviados para a sua casa. E lá mesmo os anjos, na casa de Ló, sem que necessariamente eles tenham feito a inspeção ou andasse pela cidade, eles chegam à conclusão de que realmente a cidade era exatamente daquele modo como o clamor de algum justo que ali clamava chegava ao seu ouvido. E é interessante o fato do próprio Ló ter sido o primeiro contato dos anjos, ou seja, nenhum homem daquela cidade, nenhum cidadão daquela cidade de Sodoma estava interessado em acolher, em proteger, em ser benevolente com nenhum visitante. Então a cidade deve ser destruída, foi a conclusão do anjo ou dos anjos. A maldade pecaminosa era real, os moradores daquela cidade são irreconciliáveis. Quando Deus decide destruir um povo, uma nação, é porque Deus chegou ao seu limite e viu que são irreconciliáveis. Olha o que diz aí os versículos 5 ao versículo 9 do nosso texto. Capítulo 19, versículos 5 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram? Onde estão os homens que entraram esta noite à tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhe à porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar, e pretende ser juízo em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. A primeira interpretação, meus irmãos, que nos vem à mente para justificarmos ou para apresentar os nossos argumentos do porquê da destruição de Sodoma, e a forma como aconteceu, aponta para o fato de que os homens da cidade de Sodoma se relacionavam mesmo com homens, com outros homens. O versículo 5 diz isso, é o entendimento que nós temos aí nesse primeiro momento, né? Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora, para que o conheçamos. Tudo indica que não era um conhecer de apresentação, de boas-vindas, como é teu nome e tal, seja bem-vindo à cidade de Sodoma. Então tudo indica, meus irmãos, que os homens de Sodoma queriam conhecer sexualmente os anjos na casa de Ló. Quando falamos que concordamos em parte com este motivo para a destruição da cidade, não estamos negando, mas apontando que também havia outros motivos juntos a este. Então, a Bíblia vai nos mostrar que o pecado ali da homossexualidade não foi o único motivo que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra, mas foi um dos motivos que pesou muito na decisão de Deus. Mas parece que nós só enxergamos este motivo. Sempre que alguém fala sobre a questão de Sodoma e Gomorra, parece apontar somente, né? Acho que a nossa mente, ela foi condicionada que o único pecado existente na cidade de Sodoma e Gomorra era o fato dos homens terem realmente essa sodomia de homem para com homem. E pensar somente nesse pecado, tanto naquele contexto como um motivo para Deus destruir aquela cidade, como no nosso contexto hoje não me parece justo diante de outros pecados que também são abomináveis diante de Deus. Por isso aqui não estamos e nunca tomaremos posicionamento de levantar a bandeira de pecados, né?
Não vou levantar a bandeira de um tipo de pecado em detrimento de outro. Pecado é pecado. Então, quando denunciamos o pecado, quando Deus denuncia, Deus não se pauta somente por um pecado, mas pelos pecados. Alguns estudiosos cristãos apontam que Jesus comparou o pecado de Sodoma à falta de hospitalidade e a insensibilidade com a presença de Deus, dando-lhe oportunidade de salvação, mas estes rejeitaram a oportunidade de modo a restar somente o severo juízo de Deus, e por isso Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E onde que Jesus realmente apresenta esse argumento que parece ficar evidente aos nossos olhos? Convido você a ler Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus faz a citação aí da cidade de Sodoma para justificar a destruição. Mateus 10, versículo 14 e 15 diz assim a palavra do Senhor: se ninguém vos receber, isso Jesus falando quando enviou os discípulos seus para pregar nas cidades ali de Israel. Se ninguém vos receber, ou seja, se ninguém vos hospedar, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Tem sentido, não tem? Imaginar que a falta de hospitalidade, a falta de acolhimento daqueles moradores de Sodoma e Gomorra também é uma boa justificativa para Deus estar indignado, já que a gentileza de hospedar um visitante, alguém que chegasse, fazia parte da cultura do povo que temia ao Senhor. Embora a homossexualidade e a falta de hospitalidade sejam apontadas como as causas da destruição dessas duas cidades, de Sodoma e Gomorra, mas também indica que outras cidades, foram 4 cidades, no Vale de Sidim, que foram destruídas, há algumas outras opções do porquê de Deus ter decidido destruir aquela cidade. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 23, versículo 14, o adultério pode também ser um dos motivos, estava tão em pauta o adultério, independente do gênero, que estava acontecendo ali, que levou Deus realmente a enojar aquela cidade ao ponto de destruí-la. Vamos ler Jeremias 23, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus, em Jeremias 23, versículo 14: e entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda, olha só, cometem adultérios e andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, tem se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Ou seja, Deus comparou os moradores de Jerusalém, os profetas que estavam tão, ali com aquela capa religiosa, mas dando-se ao pecado, ao adultério, que Deus comparou aquela prática aos pecados de Sodoma e de Gomorra. Ou seja, há uma possibilidade de que realmente esse fosse um dos pecados também altos, e sem dúvida, eles não tinham pudor nenhum, não havia nenhum problema a traição, o adultério, mas ainda que não fosse, ou seja, a prática desse pecado do adultério pelos filhos de Deus, Deus tinha tanto a abominação quanto a abominação do pecado que alguém possa julgar que era somente o da homossexualidade. Ou seja, cidade de Sodoma, pecado dos homens vivendo em adultério. Pecado de Gomorra, pecado dos homens tendo relações sexuais, homem com homossexual. Deus olha do céu, vou decidir por essa aqui. Deus, você consegue ver Deus decidindo por uma dessas cidades? Não, destrói as duas. Uma se dará ao adultério, homens talvez supervalorizando mulheres, gosto de mulher e tal, como aqueles piadistas que tem aí, gosto tanto que conserva a minha, como tem uns malandros aí, mas a outra cometendo pecado homem com homem. Deus olha do céu, tanto uma quanto a outra merece o juízo, a condenação, desce fogo, Sodoma e Gomorra e outras cidades. Então,
Adultério, independente do gênero, pode ter sido um dos motivos para a revolta divina. Outra coisa que nós encontramos lá no Novo Testamento, meus irmãos, e que Pedro vai, assim, ampliar a decisão de Deus por ter destruído Sodoma e ter preservado o justo Ló. E aí eu quero ler com você também, 2 Pedro, capítulo 2. Esse texto é muito revelador também, porque aqui já é uma interpretação inspirativa do apóstolo Pedro, porque não é o Antigo Testamento que vai dizer que Jó era justo, né? Que a sua alma era afligida no meio daquela cidade. É Pedro que vai dizer, através da revelação do Espírito Santo. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 19, diz assim: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Então, meu amigo, a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída mesmo, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra é posta para exemplo para nós também. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Então, é Pedro que diz que Ló tinha sua alma atribulada pela vida dissoluta dos perversos. Perversidade era o que reinava nos corações dos sodomitas ali. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E aí, queridos, no contexto, Pedro está aplicando, fazendo esse paralelo da vida de Ló, da cidade de Sodoma, a vida da igreja e o mundo. Ou seja, olha para Sodoma, olha para Gomorra e olha para Ló. Quando você olhar para Sodoma e Gomorra, lembre desse mundo que você está inserido. Quando você olhar para Ló, você lembre que você é Ló, você é igreja, você deve fazer o diferencial. E Deus, assim como soube preservar o justo Ló, tirando-a daquela cidade pecaminosa, Deus fará a mesma coisa. Por isso que, diante dessas colocações, a gente entende que a igreja será tirada para que haja realmente o derramar das taças da ira de Deus, conforme está lá em Apocalipse. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então não tem como você não olhar, meus irmãos, para a cidade de Sodoma e Gomorra, para o dilúvio, e ver aquilo ali como uma amostra, uma simples amostra do Senhor, do que vai acontecer no juízo final. Deus sempre tirando os seus e destruindo o restante, condenando o restante ao juízo eterno. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências, ou seja, imundas concupiscências, desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Eram os sodomitas ali. Até os anjos, eles queriam realmente cometer imoralidade. Não respeitava Ló, que nos parece ser um homem de autoridade naquela cidade. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, isso aplicando aos homens que se julga a autoridade nos nossos dias, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua concupiscência. Quantos homens aí não entendem nada da igreja, não é verdade? Não entendem nada de Bíblia, e fica dando uma de autoridade, dizendo o que é o que não é. São blasfemadores, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, engordam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento
falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para que os quais está reservado a escuridão das trevas eternamente. Quem duvida que haverá um juízo final? Quem duvida que haverá um inferno de trevas eterna? Melhor rever direito a sua leitura bíblica, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Assim tem se tornado escravo a nossa sociedade dos prazeres e deleites desta vida. Então esse texto de Pedro, meus irmãos, nos diz muito sobre Sodoma, uma terra sem lei, com seus habitantes quebrando diversas leis bíblicas. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 diz: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Eis como ela vivia, assim como suas filhas, não ajudava os pobres e necessitados. Era um outro possível pecado que cheirava mal às narinas de Deus. Era eles terem abundância, enquanto outros passavam fome e necessidade, e eles gastavam o seu dinheiro nas luxúrias, e não tinham o mínimo de piedade para com aqueles que não tinham nada. Muito se assemelha à nossa sociedade hoje. E o versículo 9, meus irmãos, comprova o que já falamos sobre a autoridade e status de Ló, que ele tinha conquistado na cidade, mas agora nada disso mais importava para aqueles homens. Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Ou seja, Jó era juiz, não é? Porque eles agora, indignados, porque Jó conduz para dentro da sua casa os anjos e dá a eles habitação e dá a ele hospedagem, aqueles homens agora querem invadir a casa de Ló e dizem: olha, esse cidadão, esse estrangeiro Ló, veio aqui como que não queria nada, enriqueceu, se engrandeceu, tornou-se juiz, e agora quer tornar-se juiz sobre tudo, é ele que decide tudo. E aí eles prometeram fazer muito mais mal a Ló, naquele momento, do que os seus hóspedes. Então, queridos, os enviados de Deus mostram o desejo de salvar a todos os que estiverem na casa de Ló, conforme nos diz os versículos 12 ao versículo 14 de Gênesis 19. Disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava brincando, gracejando. Ló parecia, meus irmãos, querer ganhar tempo ainda naquela cidade, sabe-se lá para quê? Com toda a demonstração da maldade, injustiça ali cometida, parecia ainda não ter muita pressa para sair dali. Ló nos parece ser muito acomodado, tranquilo demais diante do perigo iminente. O anjo do Senhor teve que apressá-lo. Imagino os anjos ali na casa de Ló, toda aquela fúria do lado de fora, e Ló ainda pensando em fazer alguma coisa, ou quem sabe, reverter aquela situação. O versículo 15 e 16 do texto diz o seguinte: ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Eles dormiram, na casa de Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade.
Ele, porém, demorava-se. Olha só, acomodação. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso. Por isso que o tema da mensagem é as consequências das nossas escolhas e as misericórdias do Senhor. O Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Percebam, meus irmãos, que foi o Senhor quem os tirou dali no primeiro momento. Algo lhe prendia naquela cidade e naquela casa. Deus o tirou com sua própria mão para fora daquela cidade. E isso também, irmãos, dá um sentido muito especial para a igreja, né? Tirados para fora. Nós já fomos tirados para fora. Talvez muitas coisas nos prendiam nessa cidade, nesse Egito, nessa vida sodomita que muitos de nós vivíamos antes, como Paulo vai dizer que muitos de nós éramos semelhantes aos filhos dessa cidade, conforme lá em 1 Coríntios capítulo 6, mas Deus pegou em nossas mãos, e nós lá muitas vezes, talvez você esteja nessa condição ainda, protelando a decisão, talvez Deus já tenha falado muito ao seu coração, para você sair dessa vida, para você sair dessa cidade, dessa prática, e você continua protelando, esperando, sei lá o que, querendo ganhar tempo para quê? Tem muita gente que fica protelando, não, depois eu vou tomar a minha decisão, depois eu vou fazer isso. Muitas vezes, quando Deus quer exercer misericórdia, Ele faz como fez com Ló, mas nem sempre acontece assim. Deus pegou Ló pela mão e tirou daquela cidade. Depois disso, vem a ordem de Deus para que eles façam alguma coisa. Seja responsável, salve a sua vida, escapa-te, sai daqui, não vê que vamos destruir esta cidade maligna. Irmãos, Deus, Ele tem o seu espaço em nossas vidas. Eu não vou dizer limite, porque Deus não tem limite. Ele age, Ele faz na hora que quer, mas Deus impõe a nós responsabilidade. Deus não vai ficar todo o tempo agora nos conduzindo, tomando decisões por nós, não. A sua palavra nos instrui a isso. Deus pega Ló, pega a sua esposa, as suas filhas, tira daquela cidade, coloca fora e diz, faz alguma coisa, rapaz, tem ânimo, toma uma atitude. Até quando vai continuar insistindo ou imaginando que eu não vou cumprir minha palavra? Eu não disse que vou destruir, eu já não confirmei, tu mesmo não vistes a maldade desses homens, tua alma tem sido afligida, mas o que é que te prende ainda aqui? Havendo-os tirado fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenha em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Deus nos tira de uma situação e dá-nos uma ordem, corre, escapa, vá para onde eu estou dizendo, para que não pereça. Isso significa, meus irmãos, se eu não for, se eu não obedecer, simplesmente estou perdendo a oportunidade. Mas ele ainda sentiu-se na autoridade, Ló, de dizer, calma, não é bem assim. Já pensou? Situação daquela, Deus é muito misericordioso quando Ele quer exercer a sua misericórdia. E por isso, irmãos, que realmente o poder da intercessão é tremendo. Creio que toda aquela paciência de Deus, através da figura daqueles anjos ali, era resultado da intercessão, do clamor. E eu fico pensando às vezes, quantos livramentos Deus não dá para membros da nossa família, eles não percebem, para filhos que são frutos da oração dos pais, que clamam, que pedem misericórdia, e talvez muitas vezes ainda fique lá, zombando, ou junto com os escarnecedores, mas Deus ali, meus irmãos, exercendo misericórdia, e muitas vezes Deus faz essa mudança, tira aquela pessoa daquele perigo, daquela situação, e diz, olha, vai, aproveita a oportunidade, e a pessoa insiste, e olha, a insistência no erro resulta realmente em destruição. Então Deus é muito misericordioso quando Ele quer exercer a sua misericórdia, e a Bíblia diz que Ele exerce a sua misericórdia com quem Ele quer, não adianta, é com quem Ele quer. Vejamos algumas verdades espirituais que não se pode deixar passar despercebido na leitura do texto. Primeiro, salva a tua vida.
indica responsabilidade pessoal com as suas escolhas, com as nossas escolhas. Ninguém pode salvar a sua vida, nem você salvar a vida de ninguém. Só você pode decidir por você mesmo, depois que Deus te der a oportunidade de salvação. Sem Deus dar a oportunidade, sem Deus realmente te colocar na posição de salvamento, você não tem como se salvar. Nem você pode salvar a vida de ninguém. Nós sabemos que Abraão estava ali intercedendo e tudo mais, mas quem tinha que realmente obedecer ali, diante da oportunidade que Deus deu, mediante o clamor de Abraão, era o próprio Ló e a sua família. E aí o Salmo 49, meus irmãos, confirma isso que nós estamos dizendo. Salmo 49, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, que ninguém pode remir a alma do seu irmão. Olha só, Salmo 49, versículo 7 diz: ninguém pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ninguém, cada qual é individualmente salvo pela graça de Deus. Segunda verdade espiritual que esse texto nos traz e não podemos deixar de pontuar: não olhes para trás, não importa o que está acontecendo, se ficou quem eu amo, quem me ama. Se Deus diz para eu não olhar para trás, certamente está me privando de alguma coisa ruim que pode acontecer neste olhar. Deixe a curiosidade de lado, meu irmão. Se Deus está dizendo claramente para você olhar para frente, não olhe para trás. É como Deus disse lá no princípio para Adão: não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí vem um tentador: mas que mal tem isso? Esse fruto é muito saboroso. Talvez Deus se enganou, talvez Deus... Imagina só, Deus temer que alguém possa tornar-se igual ou melhor do que ele. Mas o diabo é muito sutil. Aparentemente o fruto não causou nenhuma indigestão neles, não é verdade? Mas logo quando foi consumado, eles perceberam que alguma anormalidade aconteceu, e até hoje, meus irmãos, nós humanos sofremos as consequências daquele olhar para trás, daquele olhar curioso para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes Ló olhou para frente, com seus olhos, e fez a escolha errada. Lembram, né? Olhou para frente, viu as campinas verdes do Jordão, fez a escolha errada. Agora a escolha certa era não olhar para trás, era olhar para frente, e ele seguiu. E Jesus, meus irmãos, foi muito claro no ensino com aqueles que decidiam lhe seguir. Lá em Lucas, capítulo 9, o Senhor Jesus apresenta ali 3 tipos de seguidores, ou que se dispõem a segui-lo, mas parece que há reprovação. Disse também outro, isso depois que 2 já tinham dito: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículos 61 e 62. Como eu disse, não importa quem ficou para trás. Serão pessoas que me amavam de montão, que eu amava. Eu, como discípulo de Jesus, não posso olhar mais para trás, eu tenho que olhar para Cristo, porque Ele disse: não olhes para trás, porque quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. E aí eu não preciso também aqui, como também pela manhã eu falei, não precisa de especialista em hermenêutica para entender o que significa esse: quem olha para trás não está apto para o reino dos céus. O sentido era o mesmo sentido que o anjo de Deus disse para todos que saíram ali de Sodoma: não olhes para trás. Não foi explicar por quê. Olha, não olhe para trás, se você olhar você vai morrer. Não olhe para trás, senão você vai se tornar uma estátua do sol. Não, se Deus está dizendo não olhe, por quê? É para não olhar. E ainda que Deus dissesse, o homem na teimosia, como foi lá no jardim, olhou: não coma, vai morrer. Comeu. Então não fica agora catando coisinha na Bíblia: mas não é tão assim, a Bíblia não diz que eu não devo beber, a Bíblia não diz que eu devo beber só isso, e não sei o quê, e fica tudo buscando coisinhas para poder justificar o seu pecado, o seu erro. Mas a Bíblia não fala tão claramente sobre isso. Então, se não fala tão claramente sobre isso, então eu posso fazer a minha interpretação. Cuidado, não é bem assim não. Porque também o anjo não disse o que aconteceria não, se olhasse para trás, viu? Não disse. Agora, a curiosidade mata. Curiosidade é desobediência.
nesse sentido é desobediência, porque Deus tinha dito para não olhar para trás. Na caminhada com Cristo, o que fica para trás só pode ser visto pelo retrovisor. É uma olhada rápida que dá segurança ao seu olhar para frente. Quando você está dirigindo, você olha para trás? Claro que não, mas você vê um pouco, porque tem 2 retrovisores ali, né? Para você se guiar para frente. Os 2 retrovisores não é para você, digamos, será que eu passei direitinho ali atrás? Não, é para você continuar guiado pela frente. Mas vai guiar e olha para trás? Isso que às vezes, faz tempo que eu não ando de bicicleta, né? Mas às vezes quando eu pegava a bicicleta, costumava andar de moto, pegava uma bicicleta, eu dei como se eu estivesse cego, né? Uma imaginação, cadê os retrovisores da bicicleta aqui? Aí, aquela olhada para trás é terrível, você olha, mas volta rapidinho, com medo de alguma coisa ali, né? Então, a nossa caminhada realmente com Cristo é olhando para frente. Mas existe um passado, mas eu não vou olhar para esse passado com esse virar de cabeça, não. Eu não preciso voltar para eu olhar. Eu não preciso estar lá, eu continuo olhando para frente. Terceira coisa, nesse texto que não podemos deixar passar despercebido. Não te detenha em toda esta planície. A mulher de Ló se deteve exatamente, meus irmãos, na planície. Ela podia subir aquele monte pensando em Sodoma, olhando pelo retrovisor, lembrando de tudo, mas não podia olhar para trás. Ela podia estar andando, minhas roupas, minhas joias, minhas amigas e tal, não, mas o Senhor disse que eu não podia olhar para frente. Deus me dá força, eu quero continuar. Muitas vezes nossa caminhada é assim, irmãos. Às vezes a fé fracassa um pouco, e a gente fica naquela peleja, tentado ali por algum pecado, por alguma situação, mas vocês, não, Senhor Deus disse que eu tenho que deixar isso para trás, que eu tenho que olhar para Cristo, então vou continuar, Deus me ajuda, me dá força, e aí você muitas vezes cai no chão, se desespera, Deus, eu quero ser essa pessoa que Tu queres que eu seja, mas olhar para trás, não, meu irmão, não olhe para trás. Como Lutero disse, né, eu não posso impedir que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, os pensamentos, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninhos. Então, muitos pensamentos relacionados a esse mundo, a nossa vida vaidosa vem na nossa mente, mas eu não vou alimentá-los, eu não vou dar vida ao mau pensamento, eu vou continuar olhando para Cristo, olhando para frente. Não podemos, meus irmãos, nos apegar às coisas que ficam para trás. Deus é mais em nossas vidas. A planície fazia parte dos arredores de Sodoma, os lixões eram despejados ali, o seu olhar para trás significou se deter nas planícies. Deus diz, não se detenha nas planícies, continue olhando para os montes, é para os montes que vocês devem ir. E quarto lugar, escapa-te para os montes, não te detenhas na planície. A mulher de Ló ficou nas planícies, segue olhando para os montes, era a ordem direta de Deus. Mas é interessante, queridos, que Ló fez um pedido, e o mensageiro de Deus concordou, está aí nos versículos 19 ao 21, mas não posso ir para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra, eis ali uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena, como que dizendo, não tem tanta maldade lá, Senhor. Olha, Sodoma é muito grande, por isso que os homens são tão maus. Tem uma cidadezinha pequenininha ali, as pessoas parecerem empacadas, deixa eu ir para lá. Permite que eu escape para lá. Disse-lhe o anjo, quanto a isto, olha como é interessante. Quanto a isto que está me pedindo, não me parece mal. Tá bom, estou de acordo. Para que não destrua a cidade da qual tu estás falando, que era a cidade de Zoar. Olha que coisa interessante, irmão. Zoar estava na lista das cidades que seriam destruídas, mas não será mais, porque Ló vai para Zoar. O anjo concorda, mas não é isto que vai acontecer. É aí, meus irmãos, onde nós passamos a conhecer um pouquinho mais de Ló, das pretensões de Ló, do profundo caráter de Ló. Não estou dizendo que Ló era um mau caráter, o texto diz lá, Pedro disse que ele era um homem justo, mas existe muitos bons caráteres que têm alguns desvios, algumas situações, alguns apegos, algumas indecisões, algumas crises e tudo mais, e nessas crises existenciais alguém pode tomar decisões que podem resultar em consequências, mesmo sendo justo. Ló muda de ideia, no meio da campina,
Ele não tinha chegado, não te detenhas nas campinas, mas segue para os montes. Mas no meio da campina, a campina ainda oferecia perigo, ainda tinha muito cheiro de enxofre, muito cheiro de fumaça. Talvez já estivesse ali meio turvo mesmo ali, Sodoma já estava pegando fogo e tal, vamos imaginar. Ló muda de ideia no meio da campina. Provavelmente nem tenha chegado a habitar em Zoar. Ele vai para os montes, mas não fica no monte. Ele vai habitar em uma caverna. Não há caverna na linguagem, assim como não há lá no jardim do Éden a ideia de não tocar. Na planta, na árvore, e pegar à vontade. Só para os montes. Deus não fala em caverna. Escapa-te para lá. Ló era indeciso, confuso e tardio para ouvir a voz de Deus, como acontece muitas vezes conosco. Agia pelas circunstâncias. Onde foi que a mulher de Ló olhou para trás? Na planície. Então, logo que a mulher ficou para trás, ele decidiu não mais morar em Zoar. Ou seja, quando aconteceu ali nas planícies da mulher de Ló, olhar para trás, Ló toma a decisão que já havia sido mudada ou concordada pelo anjo, que era para ele ir para Zoar. Ele toma agora a decisão de ir para os montes, aonde havia sido dada a primeira ordem de Deus. Mas, como Ló faz o pedido, o anjo, tudo bem, quanto a isso eu estou de acordo, somente assim eu evito de destruir mais uma cidade. Já que você vai para lá, é uma cidade pequena, talvez você tenha um poder de influenciar com a sua vida, com a sua família, quem sabe a gente não poupa essa cidade. Isso mostra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Esta, meus irmãos, decisão também trouxe consequências desastrosas, pois o anjo do Senhor disse para ele fugir para os montes e não se esconder em uma caverna. Mas quando o Senhor permite ele habitar na cidade, ele decide habitar em uma caverna, nas montanhas. Provavelmente, queridos, o plano de Deus era trazer Ló de volta para a cidade de Zoar, quando ele diz, olha, foge para as montanhas. Vamos imaginar que Deus planejasse, depois que passasse todo o perigo, abaixasse a cinza, Ló, aqui não é o lugar que eu quero para você prosperar, eu não quero que você more numa montanha, num monte, aqui é só um lugar de escape, é só um lugar de observação. Provavelmente Deus quisesse depois tirar Ló lá das montanhas e levar para uma cidade, quem sabe Zoar, para dar continuidade à sua posteridade, casar suas filhas, dar continuidade à vida. Era o plano de Deus, assim como ele estava cumprindo a sua promessa em Abraão. O monte era temporal, era um escape do Senhor, era a oportunidade deles contemplarem de lá o que aconteceu com aquelas cidades e louvar a Deus pelo livramento. No vale, lá em cima, nas montanhas, contemplando o livramento de Deus. Que é exatamente, meus irmãos, o que acontece, ou o que deve acontecer quando Deus te coloca no monte da prosperidade, da bênção. Não é você se engrandecer, se encher, se sentir dono da situação. Agora eu posso fazer o que eu quero. Não vou mais nem vir no domingo de manhã. Eu vou para a praia com minha esposa, com minha família, vou gozar. Afinal de contas, Deus me deu prosperidade, eu estou crescendo, eu estou prosperando. Não, eu sou filho de Deus também, eu preciso desfrutar. Subiu no monte, né? Deus abençoou. Mas quando você sobe no monte, meus irmãos, e você se torna dono do monte, quer dominar o monte, aí você quebra a cara. Porque Deus tem propósito muito especial na vida daqueles que Deus também faz prosperar. Então o monte era temporal. Deus queria que ele contemplasse e glorificasse a Deus. Senhor, onde eu estava. Senhor, poderia ter sido destruído com esses povos, com essa cidade, mas o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Deus, obrigado, Deus, por eu estar nesse cargo, nessa posição, nessa liderança. Deus, foi o Senhor mesmo, eu não tinha condição de estar aqui. Deus quer que a gente sinta sempre dependente dEle, sempre com humildade, reconhecendo que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos coloca onde Ele quer. Mas preferiu caverna, ao invés de temporariamente chegar lá no monte e ficar. Preferiu a caverna da desobediência, das trevas, do pecado abominável, tal como o pecado de Sodoma.
A caverna, meus irmãos, é a habitação dos que fogem com medo da vida, com medo da responsabilidade. Caverna é lugar dos que perderam a confiança no Senhor. Por isso que todos os servos de Deus que fugiram para a caverna com medo de algo, o anjo de Deus chegava e dizia, como o exemplo de Elias: Elias, sai da caverna, sai desse estado. Ele fugiu para aquela caverna, se escondeu de quem? Daquela mulher pecadora, Jezabel, enquanto Deus tinha operado tantas maravilhas através da sua fé, da sua vida. Caverna, meus irmãos, na maioria das vezes representa fim da vida, morte, depressão, desânimo, desistência de viver, desprazer com a vida. Deus não quer isso para nenhum servo do seu. Foi na caverna de Macpela, perto de Manhem, que se encontra em Hebron, na cidade de Canaã, que Abraão sepultou a Sara, sua esposa, bem como ele mesmo e o seu filho Isaque estão sepultados, e Jacó veio a fazer o mesmo com ele. Naquela caverna, Ló sepultou a sua honra, a sua santidade. Naquela caverna, Ló sepultou, ou acabou com a sua moral, depois daquele terrível pecado sodomita com as suas filhas, resultado do vinho escarnecedor. Como defender o uso de algo que tira a nossa razão, não é, irmãos? Que tira, capaz de tirar a nossa moral e cegar os nossos olhos para o pecado. Ló saiu de Sodoma com as suas filhas e sua mulher, mas Sodoma não saiu da vida deles. Provavelmente o pecado do incesto também fosse cometido ali dentro daquela cidade. Não havia limite para aquele povo. Era um povo abominável, realmente irreconciliável. Somos responsáveis, meus queridos, por nossas escolhas e colhemos por nossa teimosia e falta de aceitação da orientação de Deus. Deus foi muito pacífico, muito paciente. Vai para os montes. Oh, Senhor, não, nos montes não, eu temo que o mal me alcance. Deixa eu ir para casa, tudo bem, eu estou de acordo, vá lá para aquela cidade, eu vou te proteger lá. Mas aí o cara toma a decisão de mudar de ideia, já que, imagina só, às vezes acontece com a gente. Os montes foi o primeiro plano de Deus para a segurança de Ló e sua família naquele momento de destruição da cidade, mas não mais o segundo. O segundo é responsabilidade de Ló. O primeiro plano era plano de Deus para os montes. O segundo, ou a indecisão que levou ele agora a ir para os montes, não estava mais dentro do plano de Deus. E quando não estamos dentro do plano de Deus, meus irmãos, mesmo indo para o lugar que Deus disse para eu ir, e depois eu pedi a Deus para não ir, Deus permitiu que eu fosse para o lugar, eu decidi ir agora. Peraí, Deus não é brinquedo, Deus não é criança. Deus não é criança. Não, eu decidi você ir para aquele local naquela hora, naquele dia, mas agora não. Agora a minha presença não é com você. Eu estaria com você no monte, se você tivesse ido, seguido a minha orientação, como também estaria com você em Zoar, mas agora você decidiu ir para o monte por conta própria. Sofra as consequências. Deus diz para ele escapar para os montes. Ló diz: não, meu Senhor, me deixa ir para aquela pequena cidade. Deus concorda que ele vá para Zoar. Ele segue, mas no meio do caminho decide ir para os montes, que já não é mais o plano de Deus, pois Deus não muda como nós mudamos. Nossas mudanças abruptas têm consequência. Isolado naquela caverna, preso pelas tentações do diabo, falta de fé e temor a Deus, suas filhas dominam a vida de Ló e o mantêm no cabresto do vinho escarnecedor. Comete um terrível pecado, resultado da falta de firmeza das decisões. Somente Ló e suas duas filhas são responsáveis por este pecado, que, como todo pecado, traz suas consequências. Deste relacionamento incestuoso nasceram dois povos que seriam inimigos ferrenhos de Israel: moabitas e amonitas. Todo pecado tem consequências, mesmo na vida dos eleitos, dos salvos do Senhor.
Siló tinha sua alma afligida todos os dias, como diz Pedro, por conta da conduta infiel e pecaminosa dos moradores de Sodoma. Agora, queridos, ele teria permanente aflição na sua alma ao dar conta do pecado de suas filhas. Com quem? Com ele mesmo. Que desfecho triste e lamentável. Que descendência deplorável, triste, veio a ser a de Ló. Mesmo assim, Deus continua exercendo misericórdia, tirando do meio dos moabitas Rute. Deus é muito misericordioso. Quem sabe outro momento a gente pode dar continuidade, falando dessa descendência, que Deus na sua misericórdia condena os moabitas, mas em algum outro momento Deus decide ser misericordioso e tirar de dentre um moabita uma Ruth, uma estrangeira que vai estar na genealogia do seu Filho amado Jesus Cristo. Nossas escolhas têm consequências, e não seria mais desastrosas ainda as consequências se não fossem as misericórdias do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse culto, muito obrigado por mais esse momento. Ó Deus, nos colocamos em Tuas mãos e desejamos não mais estar aqui nos domingos para fazer essa transmissão, Senhor, sem que a Tua igreja esteja presente conosco. Colocamos diante de Ti, Pai amado, se assim for da Tua vontade e agrado, que nós possamos ver, ó Deus, mudanças daqui para frente, no desfecho dessa pandemia, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja. Nós precisamos do Teu avivamento, da Tua presença, da Tua orientação, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas maldades, nossas transgressões, nossas indecisões, nossa teimosia. Tenha misericórdia de nós e da nossa família. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, e até domingo, em nome de Jesus, com os cultos pela manhã e à noite.